Ser contratado com status de craque sempre traz uma responsabilidade e uma pressão ainda maior para o jogador. Isso gera uma expectativa muito grande na torcida e na imprensa. Só que, em alguns casos, o jogador não consegue lidar com tamanha responsabilidade. Então, ele às vezes nem consegue ser titular e é uma grande decepção. No Barcelona, temos vários exemplos de jogadores que vestiram uma camisa azul-grená e chegaram com status de que iriam resolver a parada, porém, eles não deram conta do recado e não atingiram grandes expectativas. Nesse vídeo, você vai conhecer 7 casos assim. Número 1. Felipe Coutinho. Um dos casos mais emblemáticos é o de Felipe Coutinho. Contratado em janeiro de 2018 como uma das contratações mais caras da história do futebol, na época por 135 milhões de euros, Coutinho era ídolo e craque do time do Liverpool, mas não resistiu à tentação de vestir a camisa do Barcelona. O Liverpool tentou de tudo na época para segurar o Coutinho, mas viu o jogador bater o pé de que realmente queria se transferir para a Catalunha. No Barcelona, o Coutinho chegou com muita moral, e não era para menos. Ele estava arrebentando no Liverpool e também na seleção brasileira. Fora que, como o Neymar havia poucos meses sido negociado com o PSG, então a imprensa e a torcida colocavam uma expectativa de que Coutinho seria o mais novo membro a se juntar ao trio de ataque com Messi e Luizito Soares. Acontece que o Coutinho nem de longe lembrou aquele craque que vimos na Inglaterra. Ele nunca conseguiu ser titular absoluto e sofreu para ter boas atuações. Tanto que encerrou sua passagem pelo Barcelona com apenas 25 gols e 14 assistências em 106 jogos. Com tamanha quebra de expectativa e após um grande investimento, Coutinho não teve mais ambiente para permanecer no Camp Nou e foi emprestado então ao Bayern de Munique e depois ao Aston Villa. O time inglês inclusive depois o comprou em definitivo, mas hoje ele é jogador do Al Duhail do Catar. Número 2. Antoine Griezmann. Outro jogador que frustrou bastante a torcida do Barcelona foi Antoine Griezmann. Em uma transferência bastante polêmica, Griezmann trocou o Atlético de Madrid, clube onde é ídolo, pelo Barcelona, numa transferência de 120 milhões de euros. No Barça, Griezmann também nem de longe lembrou aquele craque do Atlético ou da seleção da França. Marcou 35 gols e deu 17 assistências em 2 temporadas, e acabou depois indo embora após disputar 102 jogos. Com o mau desempenho, o que aconteceu? O Barcelona emprestou Griezmann de volta para sua casa, o Atlético de Madrid, onde depois foi comprado em definitivo e recuperou o seu bom futebol. O problema mesmo foi a passagem pelo Barça. Número 3. Arda Turan. Arda Turan era considerado um dos principais meio-campistas do futebol europeu quando foi contratado pelo Barcelona em 2015. O turco era a peça-chave do time de Diego Simeone, o Atlético de Madrid, que foi campeão de La Liga e chegou a 2 finais de Liga dos Campeões, sendo derrotado em ambas pelo seu rival de Madrid. Arda Turan permaneceu no Barcelona por 2 temporadas, mas teve atuações bem aquém do esperado e se envolveu em diversas polêmicas. No final das contas, entrou em campo por 55 vezes, marcou 15 gols e deu 11 assistências. Na sequência, foi emprestado então a 2 clubes turcos, já que não tinha mais espaço no Barcelona. Vestiu a camisa do Başakşehir e depois do Galatasaray. Número 4. Zlatan Ibrahimovic. Além da Zlatan Ibrahimovic, chegou ao Barcelona de Pep Guardiola no ano de 2009. A expectativa era enorme, tanto de títulos quanto também de gols. Parecia que o sueco era a peça que faltava para que o ataque de Guardiola fosse ainda mais fulminante. Acontece que o sueco teve vários problemas de relacionamento com o elenco e principalmente com o técnico Pep Guardiola. Os dois se desentenderam e o rendimento de Ibra em campo também não ajudou. O sueco entrou em campo por 46 vezes e balançou as redes por 22. Então, sem clima e vendo Guardiola preferir usar Messi como falso 9, Ibra foi emprestado ao Milan. A diretoria do Barça deu ouvidos a Guardiola, e mesmo quando o empréstimo de Ibra no Milan acabou, eles não deram nenhuma chance para ele voltar ao clube. Em entrevista ao Canal Plus no ano de 2022, Ibrahimovic foi perguntado como seria agora Haaland sendo treinado por Guardiola, e aproveitou essa oportunidade para alfinetar o ex-treinador, que acabou não colaborando para que ele tivesse uma boa passagem pelo Barça. Se Guardiola pode melhorá-lo, depende do ego que ele tem.
se ele se permite ser maior que ele ou não. Ele não permitiu que eu ou os outros fossem. Número 5, Alex Song. O camaronês Alex Song foi mais um que não conseguiu ter bom desempenho sob o comando de Pep Guardiola. Em 2012, o Arsenal vendeu Alex Song para o Barcelona por 20 milhões de euros. A expectativa era de que Alex Song pudesse ter algum papel de importância no meio-campo do Barcelona, mas isso não aconteceu. Com apenas um gol e 2 assistências em 65 jogos, Alex Song, com o tempo, se tornou um problema para a diretoria do Barcelona, que 2 temporadas após a sua chegada o emprestou para o West Ham da Inglaterra. Mas a verdade é que a sua carreira nunca mais foi a mesma. Depois foi para a Rússia, futebol suíço, até se aposentar pelo AS Arta Solar da África. Número 6, Thomas Vermaelen. Considerado um dos melhores zagueiros do futebol inglês na época, o belga Thomas Vermaelen trocou o Arsenal pelo Barcelona no ano de 2014. Comandado por Luis Enrique, o Barcelona viveu uma das melhores fases da sua história, vencendo a Tríplice Coroa, liderada pelo trio MSN. Vermaelen havia chegado para ser titular absoluto do time, mas acabou não atingindo esse patamar porque sofreu demais com lesões. Em 2 temporadas, jogou pouco mais de 50 jogos. Porém, ele teve 10 lesões, que o fizeram perder cerca de 46 jogos. Sem poder contar com o zagueiro e após uma passagem decepcionante, o Barcelona então resolveu emprestar Vermaelen. Ele a princípio foi emprestado à Roma na Itália e depois ao futebol japonês, onde depois inclusive se aposentou. Número 7, Keirson. Mais um caso emblemático que não teve sucesso no Barcelona foi o do atacante brasileiro Keirson. Uma das promessas do futebol brasileiro, Keirson havia surgido muito bem no Coritiba e foi negociado em 2009 com o Palmeiras. Após um começo arrasador no time paulista, ele então foi comprado pelo Barcelona, que na época botou uma boa grana nele, 14 milhões de euros. Só que o Keirson nunca chegou a fazer uma partida sequer pelo Barcelona. Ele assinou com o Barça, mas nunca foi aproveitado. Então, sem chances na Catalunha, ele foi emprestado a outros clubes. Mas é importante ressaltar que depois que ele foi pro Barça, ele nunca mais jogou o mesmo futebol que jogou no Coritiba e no Palmeiras. Então ele foi emprestado à Fiorentina, Benfica, Santos e ainda teve uma chance no Coritiba, seu primeiro time. Então a carreira de Keirson foi por água abaixo. E hoje, aos 35 anos, ele joga pelo Palm Beach, time da MLS. E ele está com 35 anos. Agora chegou o seu momento de contar pra mim aqui nos comentários. Quais dos casos que eu trouxe foram os mais decepcionantes na sua opinião? Quais desses jogadores, na sua opinião, realmente foram destruídos pelo Barcelona? Comenta aí, que eu quero muito saber. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!